Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme combinado, então, eu disse a vocês em sala de aula, né, no nosso último encontro, já acho que nos encontros anteriores, eu estou deixando gravada essa nossa aula, esse nosso encontro, dando continuidade aos conteúdos que nós estamos estudando, né, que nós estamos abordando, devido a uma viagem que eu já estou fazendo, né? E no momento em que vocês recebem esse vídeo, e essa gravação, ela então substitui, por assim dizer, o nosso encontro, ou os nossos dois encontros que estavam previstos para as duas quartas-feiras, 27 de abril e 4 de maio, respectivamente, né? Então, daqui a pouco eu vou enviar um outro vídeo, né? Referente à aula do dia 4 de maio. E esse nosso encontro, essa gravação, esse conteúdo que eu passo a apresentar para vocês agora, ele é referente ao nosso encontro do dia 27 de abril, tá bem? Bem, eu me recordo que no nosso último encontro síncrono, né? Eu apresentei para vocês a igreja na sua dimensão universal. Vocês devem se lembrar que eu apresentei uma definição de igreja, dizendo que a igreja, então, é o grupo dos seguidores de Jesus, não é isso? A igreja é o corpo místico de Cristo, a definição de São Paulo na Sagrada Escritura, lá no Novo Testamento. A igreja na sua dimensão transnacional e transcultural, a igreja presente em todo o universo com a missão de anunciar o reino de Deus, de propagar o reino de Deus aqui nesta terra. E apresentei para vocês também a concepção do Concílio Vaticano II, Igreja enquanto povo de Deus, essa conceituação, né? E contrapondo também aquela visão anterior ao Concílio Vaticano II, que era uma igreja piramidal, uma igreja clerical, aonde havia de fato uma espécie de pirâmide mesmo, Deus no topo, depois Jesus Cristo, e abaixo de Jesus Cristo o clero, né? O Papa, os bispos, os padres, e na base da pirâmide, os leigos, uma igreja hierárquica, piramidal, né, clerical. E a partir do Concílio Vaticano II, a grande mudança, então, que ocorreu, e nós citamos a Lumen Gentium, citamos a Gaudium et Spes, os dois principais documentos do Concílio Vaticano II, para nos ajudar a entender, a conceber a nova proposta de igreja que surge a partir do Concílio Vaticano II, deixando de lado, então, uma igreja piramidal, uma igreja hierárquica, uma igreja clerical, e assumindo agora uma igreja toda ministerial, comunitária. Eu me lembro que eu apresentei no lugar, então, de uma pirâmide, uma outra imagem, né? Um outro gráfico em forma de pizza, um gráfico circular, mostrando, então, apresentando, propondo uma igreja toda ministerial, onde o ministério do Papa, dos bispos, dos padres, dos religiosos, não é superior ou inferior ao ministério dos leigos, né? É apenas diferente. O ministro ordenado, com as suas atribuições, com as suas especificidades, ele não é superior, ele não é mais santo ou mais puro, ou, enfim, não tem um grau de importância maior do que aquele que é o não ordenado e que é ministro também, né, nos diversos ministérios que existem dentro da nossa igreja. Por outro lado, também o oposto também vale. Não significa com isso dizer que os leigos sejam superiores, né, aos padres, aos bispos, ao papa, que também não é verdade. Então, um ministério é apenas diferente, distinto do outro, e não num grau de superioridade, né? O irmão religioso, a irmã religiosa não é superior ao leigo, o leigo não é superior ao padre, o diácono não é superior ao leigo e assim por diante, né? Existe a hierarquia como sinal de unidade, como sinal de organização da igreja, com respeito entre as instâncias, né, na hierarquia, mas não no sentido de superioridade, de poder, mas no sentido de serviço, cada um assumindo, compreendendo bem a sua função, a sua tarefa, cumprindo o seu papel, desempenhando bem aquilo ao qual é chamado segundo o seu próprio estado de vida, ok? Essa é a proposta, então, de uma igreja
universal, ou seja, uma igreja católica, uma igreja presente no mundo todo, convidada a anunciar o reino de Deus, a construir o reino de Deus nesta terra, nunca sendo vista como fim em si mesma, mas como meio, como mediadora que ela é, né, para comunicar a graça de Deus pelos sacramentos, sobretudo pela Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia, enfim, é isso que nós vimos no nosso encontro anterior. Avançando agora um pouquinho, como já era combinado, eu disse a vocês que nós faríamos justamente esse processo, eu passo a apresentar a vocês uma segunda noção de igreja, uma segunda consideração acerca da igreja, uma definição agora de igreja particular, ou seja, a igreja diocesana. Então, se nós vimos o que é a igreja universal, né? Se nós vimos o que é a igreja na sua dimensão transnacional, transcultural, presente no mundo todo, vamos ver agora como é que ela se organiza, como é que ela se faz presente nas realidades onde nós a conhecemos, a chamamos de igreja diocesana, ok? Essa é a nossa proposta para esse nosso encontro, tudo bem? Bem, vamos analisar então a natureza e a missão da igreja particular ou da diocese. O que é, portanto, a igreja diocesana? O que é a diocese? Definição do Código de Direito Canônico, no cânon 369. Diocese é a porção do povo de Deus confiada ao pastoreio do bispo, com a cooperação do presbitério, de modo tal que, unindo-se ela a seu pastor, e pelo Evangelho, e pela Escritura, reunida por ele no Espírito Santo, constitua uma igreja particular, na qual está verdadeiramente presente e operante a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Essas notas da igreja, como nós vimos no nosso encontro anterior, nós apresentamos cada uma dessas definições da igreja que é una, santa, católica e apostólica. Resumindo, a diocese, portanto, é uma porção, um punhado do povo de Deus. E nesse punhado, ou nessa porção do povo de Deus presente na diocese de Marília, na diocese de Bauru, na diocese de Florianópolis, na diocese de Salvador, na diocese de São Paulo, aonde for, né? Na diocese de Araçatuba, de Botucatu, aqui eu estou citando dioceses e arquidioceses que são correspondentes nesse sentido, né? Ali se encontra a mesmíssima igreja fundada por Jesus Cristo. É a mesma igreja que está no Vaticano, é a mesma igreja que está no Japão, é a mesma igreja que está no Vietnã, a mesma igreja que está na China, a mesma igreja que está no interior do Paraná, no interior da Paraíba, é a mesma igreja que está numa grande capital, é a mesma igreja que está em Brasília, enfim, que está nas Filipinas, que está na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, essa mesmíssima igreja está presente para cumprir essa missão, para cumprir essa tarefa de, animada pelo Espírito, vivificada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, se constituir, então, enquanto igreja particular, de modo presente e operante para apresentar o Cristo, anunciar o seu Evangelho. E essa igreja ela é confiada a um bispo, que é sucessor dos apóstolos, e estes sucessores dos apóstolos recebem a cooperação, a colaboração, né? O apoio, o trabalho, a dedicação dos presbíteros, ou seja, dos padres, que contribuem com ela, que a fazem, de fato, acontecer mediante também o seu trabalho, a sua tarefa, os seus atributos, o seu apostolado, ok? A diocese é uma comunidade eclesial completa. Então, veja, não é uma parte, embora tenha dito que é uma porção, um punhado do povo de Deus, não significa que seja um pedaço, né? Não é uma parte, mas toda a igreja de Cristo está presente na diocese. Nela, na diocese, estão todos os elementos da igreja. Por que nós podemos, então, dizer que em cada diocese, a mesmíssima igreja de Jesus Cristo se faz presente? Porque em cada uma
dessas dioceses, em cada uma dessas porções do povo de Deus, a mesmíssima Igreja de Cristo está presente por esses elementos aqui. Primeiro, é uma comunidade de fé reunida pelo Espírito. Se nós estamos reunidos em nome do Espírito, se é o Espírito quem nos reúne, então é a Igreja de Cristo. Segunda, ela nasce da proclamação da palavra. Se nessa igreja existe a proclamação da palavra, se o evangelho é anunciado, se ele é pregado e principalmente vivido, ali está a Igreja de Jesus Cristo. A Eucaristia como centro da vida e missão da igreja. Uma igreja sem Eucaristia não é igreja, né? A Igreja Católica, então, ela se fundamenta na Eucaristia. Lembrando que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Ou seja, dela tudo parte, para ela tudo converge. Dela tudo sai, para ela tudo volta, né? Ela é presidida pelo sucessor de Pedro, ou seja, por um bispo. Cada diocese deve ter um bispo, cada diocese tem um bispo, né? E é ele quem preside, é ele quem responde por essa diocese. Ela é integrada por uma porção do povo de Deus, como nós já definimos, né? E está em comunhão com o Santo Padre, o Papa, pela fé e pela caridade. Uma diocese, um bispo que se levante contra o Papa, que negue a comunhão com o Papa, que não aceita estar em comunhão com o Papa, não é uma diocese reconhecida, por assim dizer, não é a Igreja de Cristo ali presente. Ela é diocese enquanto está vinculada pela fé, pela caridade, enquanto está vinculada na comunhão ao Santo Padre o Papa, ok? Uma outra definição é que uma diocese ela tem um corpo próprio, né? Pela língua, pela cultura, pela história. A Igreja diocesana deve assimilar e transmitir a mensagem evangélica, respeitando o rosto próprio, pelo qual se manifesta a identidade dessa única igreja, ou dessa igreja que é única, né? Então, é uma porção da humanidade concreta, na linguagem dos seus membros. Então, pela língua, pela cultura, pela história, a igreja diocesana, então, ela assimila, ela transmite a mensagem evangélica, mas respeitando o rosto próprio de cada uma daquelas localidades. Isso é o que nós chamamos de enculturação, né? A igreja, então, manifesta aquilo que ela comunica a essência do evangelho, ela comunica a verdade que é Jesus Cristo, sempre respeitando o rosto próprio de cada comunidade, respeitando o rosto próprio de cada lugar, respeitando as especificidades, né, de cada ambiente, de cada situação, de cada espaço, enfim, de cada região, né? A enculturação, a igreja na Amazônia, a igreja das comunidades ribeirinhas, a igreja na realidade rural, a igreja na comunidade dos caiçaras, a igreja na realidade urbana, com os desafios urbanos. Em cada uma dessas realidades, ela continua sendo a mesma igreja de Cristo. É possível ser igreja onde nós estivermos, né? Nos lugares onde nós estivermos inseridos, é possível ser igreja, é possível dar o nosso testemunho, realizarmos o nosso apostolado, enfim, oferecermos também o nosso contributo, ok? A igreja se evidencia, a igreja acontece, então, nessas realidades. Ela tem um corpo próprio. A diocese, então, ela tem uma realidade que é marcada pela história do seu povo, pelas suas lutas, pelos seus desafios, pelas suas características, pelo mundo do trabalho, pelos costumes das famílias ali presentes, etc. Ok? O exercício da missão evangelizadora. Bom, então, não percamos nunca de vista qual é a missão fundamental da igreja: evangelizar. Bom, nunca esqueçamos disso, né? Eu acho que eu já disse isso nos encontros anteriores. A missão fundamental da igreja, a missão primeira da igreja é, dois pontos, evangelizar. A igreja não existe para outra coisa senão evangelizar. Aí ela evangeliza através da pastoral, através dos movimentos, através do testemunho, através de muitos meios, através da caridade, através de metodologias diversas, através da nossa criatividade, enfim, para cumprir a sua missão, a sua tarefa, que é evangelizar. A igreja se serve, então, de muitos meios, né? Ela deve evangelizar no território todas as pessoas e todas as dimensões humanas.
Esse é um grande desafio para todos nós, né? Conseguirmos atingir a todas as pessoas e as pessoas como um todo, né? Evangelizar todo o homem e o homem todo. Evangelizar o maior número possível de pessoas, eis o nosso desafio, eis a nossa missão, desde o nosso batismo. Mas não trabalharmos só com a sua dimensão religiosa, só com a sua dimensão espiritual, mas observarmos a sua dimensão humana afetiva, a sua dimensão política, a sua dimensão social, a sua dimensão caritativa, a sua dimensão humana afetiva, a sua dimensão sexual, enfim, todas as dimensões do ser humano podem e devem ser evangelizadas porque são convidadas a ser transformadas, né? Melhoradas, enfim, corrigidas, abençoadas, cristianizadas na medida do possível, ok? Corresponsável com as outras dioceses, claro, há uma relação, né, de corresponsabilidade entre uma diocese e outra, para assim conseguirmos atingir esse objetivo, esta meta final, que é evangelizar o mundo todo, atingir a todas as pessoas, evangelizar o mundo inteiro. Por fim, o último ponto é o que nós chamamos de projeto pastoral, né? Cada diocese tem o seu projeto pastoral. A Diocese de Marília acabou de lançar, ou de relançar, né? Neste ano de 2022, o seu novo plano de projeto pastoral, né? O seu, tá aqui, né? O plano diocesano de pastoral, né? Que vocês certamente já devem ter tido acesso nas paróquias de vocês. Se não tiveram acesso, certamente terão, poderão, né, conhecer aí o trabalho diocesano, os pilares sobre os quais estão alicerçados todo o nosso trabalho, enfim, e eu terei a oportunidade de apresentar para vocês com calma, né, esse plano também de pastoral, para nós compreendermos muito bem hoje como é que está organizado o trabalho pastoral da Diocese de Marília sobre esses 4 pilares, né? Então, como se dá um projeto pastoral que seja diocesano? Ele deve anunciar a Jesus Cristo com obras e palavras, ele deve aprofundar, fortalecer a fé do povo cristão, revitalizar a comunhão em nossa igreja, construir comunidades fraternas e participativas, construir uma sociedade mais solidária a serviço da pessoa humana, a serviço daqueles que mais sofrem, que mais necessitam de atenção, de apoio, de respaldo, de presença, de visita e etc. Eu enviarei para vocês nos slides, aliás, junto com esses slides, junto com esse vídeo, um, um PDF, né, um arquivo. Eu estou selecionando aqui. Eu acho que vai dar para vocês verem. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou abrir agora para mostrar para vocês. Olha aqui, né? O nosso guia diocesano de pastoral. Eu geralmente costumo entregar ele impresso, né? Eu costumava entregá-lo impresso na sala de aula durante essa aula, né? Nos anos anteriores, quando nós estudávamos a igreja diocesana. Mas eu, por enquanto, devido às circunstâncias que nós nos encontramos, eu estou enviando para vocês lá no grupo do WhatsApp, junto com o link, né, dessa gravação, desse nosso vídeo, esse arquivo que é o nosso guia diocesano de pastoral, com todas as informações acerca do nosso Papa, dos nossos bispos, né, o bispo emérito, o bispo atual, titular, do núncio apostólico, enfim, as informações do Regional Sul 1, para nós entendermos como se dá o que nós falávamos semana passada, a província eclesiástica. Então, aqui as informações das 8 dioceses que compõem, né, o subregional ou a província eclesiástica, né, de Botucatu, e aqui a nossa diocese, né, dividida em 3 regiões pastorais: região 1 de Garça até Quintana, região 2 de Herculândia até Adamantina, região 3 de Flórida Paulista até Paulicéia, Panorama, enfim, lá na Barranca do Rio, já fazendo a divisa com o Mato Grosso do Sul. Okay? Então, a nossa Diocese de Marília ela está bem no centro, bem no meio das outras 8 dioceses, né, que fazem divisa com a nossa diocese, com exceção aqui da Arquidiocese de Botucatu, evidentemente, né,
todas as outras dioceses estão aqui, tudo em volta da Diocese de Marília, ok? Aqui informações de cada uma das regiões pastorais, olha a lista das paróquias, né? Muito interessante essas informações, penso eu. Região 1, região 2, cada uma das paróquias, região 3, que compõem as regiões. Depois, a estrutura organizacional da nossa igreja, né? A Cúria Diocesana de Marília, ali na Avenida Nelson Spillmann, atrás da nossa Catedral de São Bento, com as informações daqueles que trabalham, que atuam lá também, né, diariamente. Depois, a organização dos conselhos que prestam serviço, seu trabalho, para o bem da Diocese de Marília, né? Os conselhos existentes, o nosso Centro Diocesano de Pastoral, né, que vocês certamente já conhecem, porque é lá que aconteciam as nossas aulas presenciais, né? Depois a lista das pastorais aqui em ordem alfabética, inclusive consta ali também o nosso curso de teologia para leigos e consagrados, e aqui as comissões diocesanas, né? Cada uma delas que são apresentadas, pontuadas, apresentadas, enfim, para cada um de vocês conhecerem como se dá a organização pastoral da Diocese de Marília. Então, estão aqui as comissões diocesanas, né? São 6 comissões diocesanas, as casas diocesanas, os santuários. Aí a gente começa a lista das paróquias, né? Então, as informações de cada paróquia, de cada cidade, informação de cada padre, horário de atendimento da secretaria, horário de missa, né? Então, muito interessante. Eu gosto de trabalhar com esse guia diocesano de pastoral. Ele é bem prático, ele é fácil, né, de compreendermos, de conhecermos a realidade da nossa diocese, né? Então, vocês vão receber o arquivo, aí, como eu estou dizendo, né? E poderão folhear com calma, imprimir, se for o caso, né? Ver todas as informações referentes aí à nossa diocese e conhecermos um pouco mais e melhor, né, a realidade da nossa Diocese de Marília, ok? Então, por enquanto, hoje seria, acho que mais ou menos isso. Eu agradeço muito a paciência de vocês, né? E a gente dá continuidade no próximo vídeo que eu apresentarei para vocês na sequência a igreja na sua dimensão paroquial. Vamos conhecer um pouco a igreja paroquial. Então, primeiramente, nós vimos semana passada a igreja universal, hoje nós vimos a igreja diocesana, e no próximo vídeo, a aula referente, então, ao dia 4 de maio, né? Eu apresento a vocês a igreja na sua dimensão paroquial. Havendo qualquer dúvida, por favor, não deixem de procurar, não deixem de mandar uma mensagem, mesmo lá no grupo do WhatsApp, na medida do possível, eu posso tentar respondê-los, esclarecer, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.